Queridos, Romanos capítulo 8, do verso 31 ao verso 39, texto muito conhecido, queria refletir rapidamente nesse texto. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos podem dizer amém, irmãos? Deus abre o nosso entendimento para irmos além da letra e compreendermos a Tua palavra. Ó Espírito Santo, ilumina-nos. Ó Espírito Santo, derrama o Teu poder sobre nós. Ó Senhor, faz com que a Tua verdade entre no nosso coração e nos transforme, e nos molde, e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu não sei se você já teve a sensação, uma sensação falsa, mas uma sensação real, mesmo sendo falsa, de que Deus parece que abriu mão de você, de que Deus lhe deixou, pelo menos por algum momento, por alguma circunstância. Já viveu essa situação? Essa sensação real, mas que emite uma mensagem enganosa: Deus me deixou. Deus não está muito aí para mim, para aquilo que eu estou vivendo. Olha a circunstância que eu estou passando. Olhe as lutas que eu sou afligido. O apóstolo Paulo, irmãos, nesse texto, ele vai nos mostrar uma outra realidade. Se você notar, nos 2 versículos que antecedem o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele trata da ação de Deus na vida dos seus filhos, na eternidade passada e na eternidade futura, e na história presente. Ele mostra um Deus que na eternidade passada fez um plano para os seus filhos. Ele os predestinou para que os seus filhos pudessem ser semelhantes a Jesus. Na realidade presente, esse Deus chamou, justificou os seus filhos, verso 30. E também no verso 30, na realidade futura, e tanto que o texto, a despeito de ser uma realidade futura, ele é apresentado no passado, revelando que tudo está pronto. Deus glorificou os seus filhos. Ou seja, qual é a ideia que Paulo está passando? A ideia de Paulo é:
há um Deus que é pelos seus filhos. Há um Deus que cuida dos seus filhos. Há um Deus que na eternidade passada, na história presente e na história futura, governou, governa e governará a história dos seus filhos. É essa a realidade que o apóstolo Paulo apresenta. Mas depois de mostrar realidades salvíficas, preciosas, ele vai tratar da arena terrena, do dia a dia, dos nossos embates diários, das adversidades que nos acometem. E ele vai nos mostrar quem nós somos em Cristo, quem você é em Cristo. Irmãos, essa é a realidade principal que nós precisamos ter em mente, quem nós somos em Cristo. Porque quem nós somos em Cristo é de fato o que nos define. O que nos define não é a cor da nossa pele, a despeito disso ser muito comum na sociedade pós-moderna. Mas o que nos define não é a cor da nossa pele, não é a nossa profissão, não é o dinheiro que temos ou deixamos de ter, não é o status social que possuímos ou não. O que nos define não é o que as pessoas dizem de nós. O que nos define não é o que o diabo fala de nós. O que nos define não é o que nós pensamos que nós somos. Não é isso que nos define. O que nos define é quem Deus diz que nós somos. É essa a realidade que nos define. Porque quem nós somos em Cristo é que vai determinar não apenas o nosso hoje, o nosso agora, mas quem nós somos em Cristo é que vai determinar a nossa eternidade. É que vai determinar não apenas os dias e anos que nós vivemos nessa terra, cheia de altos e baixos, mas o que vai determinar a nossa eternidade. E o apóstolo Paulo, ele para descrever isso, ele usa 5 perguntas. São 5 perguntas retóricas, são 5 questões argumentativas. A primeira questão está no verso 31, quando ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda questão está no verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A terceira questão está no verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? A quarta está no versículo 34. Quem os condenará? E a quinta está no verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Perceba que Paulo apresenta 5 questões no texto. E o que ele vai mostrar nesse texto? Ele vai mostrar nesse texto que Deus é pelos seus filhos, que Deus não é contra os seus filhos. Eu queria que você entendesse isso. Mesmo quando Deus nos disciplina, como um pai disciplina um filho, mesmo quando Deus, na sua soberania e sabedoria, permite e age em meio às adversidades, Paulo vai mostrar, e Paulo sabia o que eram as adversidades. Paulo vai mostrar: Deus não é contra você. Se você está em Cristo, não numa religião,
não numa ideologia qualquer, mas se você e eu estamos unidos a Cristo, unidos de maneira maravilhosa e misteriosa por meio da fé. Se Jesus Cristo é o nosso Senhor, se Jesus Cristo é o nosso Salvador, se Jesus Cristo é o único a quem adoramos, Paulo está dizendo: Deus não é contra você, Deus é por você. Qual é a realidade então? A realidade é que aqueles que estão em Cristo, eles são agraciados por Deus. E diante disso, Paulo argumenta através das perguntas. E ele diz: diante dessas coisas, diante daquilo que foi colocado, ou melhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não está apresentando uma dúvida. Ele não está dizendo: será que Deus é por nós? A ideia é, considerando que Deus é por nós, quem será contra nós? Há seres contra nós, há inimigos espirituais contra nós: o mundo, o diabo, a carne, os demônios, há entidades contra nós. Mas Paulo está dizendo o seguinte: a grande questão não é quem é contra você, a grande questão é quem é por você. E se Deus é por você, está tudo certo. Se Deus está ao seu lado, está tudo bem. Se Deus é o seu Deus, nenhum mal, nenhuma potestade, nenhuma circunstância maligna pode lhe destruir, pode lhe prevalecer. A igreja está entendendo? Diga amém. É isso que o texto está dizendo, irmão. Porque às vezes eu e você enfrentamos situações que a gente diz: é muito contra a gente, é muita circunstância contra nós. Mas eu e você precisamos lembrar quem é por nós. E quem é por nós é o dono do universo. E quem é por nós é o Todo-Poderoso. E quem é por nós é aquele que controla tudo. Ele é por nós. Paulo mostra isso. Paulo vai nos mostrar, irmãos, que nós somos alvos do sacrifício expiatório de Cristo. Verso 32, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. E perceba a lógica. Perceba a lógica. Paulo, ele vai mostrar o seguinte: se Deus não poupou Jesus, porventura Ele vai deixar de nos dar algo que é necessário para o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida? Vou fazer uma comparação. Um cara que pode comprar um Corolla híbrido 2020 Altis, ele pode comprar um Fiat, não sei nem se existe mais, 147. Né? Tem gente que não tem a mínima ideia do que seja isso, né? É um 147, Wilson? Ele pode. Por quê? Se ele consegue comprar um carro de mais de 100 mil. Alguém que consegue ir para um restaurante e gastar R$300, ele consegue comprar uma coxinha de 5, 6, mesmo as coxinhas mais caras. Paulo usa essa lógica, não bem essa, mas eu trouxe isso para ilustrar. Paulo diz: Deus não poupou Jesus por nós. Se Ele não poupou Jesus por nós, Ele vai poupar de nos dar algo que vai contribuir para o nosso crescimento.
Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará, presta atenção, o texto diz, não nos dará o quê? Olha aí na sua Bíblia, verso 32, não nos dará graciosamente, não é uma barganha, não é uma troca, é favor imerecido, Ele vai nos dar graciosamente, e Ele vai nos dar como? Observe, o texto diz, Ele vai nos dar com Ele quem? Ele quem? Com Cristo. Ou seja, o texto vai nos mostrar que em Cristo, com Cristo, em união com Cristo, como fruto do favor de Deus, nós receberemos todo o suporte necessário para vivermos o projeto de Deus na terra. Nós não vamos ter tudo o que nós queremos, mas nós vamos ter em Cristo tudo o que de fato nós necessitamos. Amém, irmãos? Você crê nisso? A igreja está me ouvindo? Amém, irmãos? É essa a realidade. É essa a realidade, irmãos. Mas o texto continua. O texto nos mostra um Deus que é pelos seus filhos. O texto nos mostra um Deus que se sacrificou pelos seus filhos. E, portanto, aqueles que estão unidos a esse Deus serão herdeiros da sua bênção. Mas o texto continua dizendo, quem vai acusar os eleitos de Deus? Você já foi acusado? Acusado pelo diabo? Acusado pela sua consciência? Acusado até por pessoas, não diz que é crente? Não diz que é crente? Paulo está dizendo, quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? Os eleitos de Deus vão ser acusados. Mas o texto diz, é Deus quem os justifica. É uma imagem aqui de tribunal. É a imagem de um réu sendo acusado. Você é culpado, você é transgressor, você falhou. Mas a imagem de um juiz e de um advogado que pleiteia por esse réu. E que esse advogado pagou a dívida desse réu. E por isso o juiz afirma, ele é justo. Não há condenação, não há culpa. Foi isso que Deus fez por nós. É por isso que crente não deve viver em Cristo com culpa. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente e eu disse, você tem consciência que você errou? Eu tenho. Você tem consciência que você pecou? Tenho. Você já pediu perdão a Deus? Pedi. Você tem certeza que Deus já lhe perdoou? Tenho. Mas eu fiz uma outra pergunta, você já se perdoou? E aí a pessoa engasga. A gente precisa entender, irmãos, que nenhuma acusação pode prosperar contra aqueles que foram declarados justos em Cristo. Nenhuma. A dívida foi apagada. A dívida foi quitada na cruz do Calvário. Todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles tiveram a sua imensa dívida, fruto do seu pecado, paga. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto continua. E o texto traz uma outra pergunta: quem vai condenar os eleitos de Deus? Eles são pecadores? Sim. Eles são falhos? Sim. Quem vai condená-los? Mas aí o texto diz que aquele que podia condená-los é Jesus. E esse Jesus morreu por eles. E esse Jesus, verso 34, ressuscitou. E esse Jesus está à direita de Deus. E esse Jesus intercede por eles. Que bênção, irmãos.
aquele que podia nos condenar é exatamente aquele que morreu por causa dos nossos pecados, que ressuscitou por causa da nossa justificação, que está à destra do Pai, reinando soberanamente e que está intercedendo por você. O que Jesus está fazendo agora? Ele está intercedendo pelos seus. Alguma intercessão de Jesus falha, irmãos? Sim ou não? Às vezes eu peço algumas coisas, você pede algumas coisas e Deus não responde. Por quê? Porque às vezes a gente pede mal. Mas existe alguma intercessão de Jesus que falha? Não falha, irmãos. Ele está intercedendo por nós. Ele é por nós. Mas o texto continua. E o texto traz uma outra pergunta. Esse Deus que é por nós, esse Deus que ofereceu o seu Filho, esse Deus que porque ofereceu o seu Filho nos dará tudo que é necessário para a sua glória e para o nosso bem, esse Deus que nos justifica, esse Deus que nos aceita, o texto diz: quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem vai lhe separar do amor de Cristo? E aí o texto apresenta alguns candidatos a nos separar do amor de Cristo. Será a tribulação? Ou seja, serão as adversidades que os seres humanos sofrem? Será a perseguição? O sofrimento por causa do nosso relacionamento com Cristo? Será a fome, a falta de comida? Será a nudez, a falta de roupa para vestir, a falta de vestimenta adequada? Será o perigo, o risco de vida? Será a espada, a experiência da morte? Quem vai nos separar do amor de Cristo? O que vai lhe separar do amor de Cristo? Será que é a dívida? Será que é a dificuldade financeira? Será que os problemas da sua família vão lhe separar do amor de Cristo? Será que é a depressão? Será que é a gripe? Será que é o câncer? Será que é o problema na coluna, no fígado, nos rins, no pulmão? O que vai nos separar do amor de Cristo, irmãos? Mas o texto aprofunda, e o texto diz no verso 36, que por amor do Senhor, não apenas passamos aflições, mas somos como cordeiros, como ovelhas, conduzidas para o matadouro. Será que é a morte que vai nos separar do amor de Cristo? Aí o apóstolo Paulo vai mostrar que em todas estas coisas, que coisas, irmãos? Quais são as coisas? Quais são as coisas que Paulo diz em todas elas? É nudez, é fome, é perigo, é espada, é tribulação, é angústia, é morte. Em todas estas coisas, você, eu, o povo de Deus, nós não somos os coitadinhos. Em todas estas coisas, Paulo diz, nós somos nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Você entende o que é isso, meu irmão? Nós não somos aquele indivíduo que luta, treina, se dedica, sua, e depois ele ganha. Ele ganha a corrida, ele ganha o jogo de futebol, ele ganha o vôlei, ele ganha o basquete, ele passa no concurso.
sofreu bastante, mas venceu. Não é isso que Paulo está dizendo. Isso pode até acontecer. Isso acontece. Mas Paulo está dizendo que a gente não é simplesmente um vencedor. Em Cristo, a gente é mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque alguém venceu por nós há 2000 anos lá atrás, lá na cruz do Calvário, e nos deu a vitória de graça. A vitória que nós temos em Cristo é de graça. A gente não se esforça, não se dedica, não sua, não é para alcançar a vitória em Cristo. Não, a vitória foi conquistada por Cristo na cruz e mediante a fé nele, uma fé viva, uma fé operante, uma fé verdadeira, nós nos apossamos desta vitória, hipervencedores. É essa a ideia. Aqui uma palavra composta, irmãos, que o apóstolo Paulo usa. E o pastor John MacArthur, ele diz que a ideia dessa palavra é sobrepujar, conquistar completamente, sem qualquer ameaça, a vida ou a saúde pessoal, sem qualquer ameaça real. Paulo está dizendo o seguinte, que em Cristo, presta atenção, a gente caminha para o final, em Cristo, meu irmão, eu queria que isso ficasse na sua mente, em Cristo, não é fora de Cristo, é só em Cristo, não é na religião, não, é em Cristo, somos mais do que vencedores. Só há uma possibilidade de nós sermos mais do que vencedores, é em Cristo. O indivíduo pode ganhar muitas coisas nessa terra, muitas coisas boas, mais passageiras, mas são boas. Se ele estiver em Cristo, ele é mais do que vencedor. Mas se ele não estiver em Cristo, por mais que essa terra diga que ele é um vencedor, ele é um derrotado. Sabe por quê? Porque como Jesus disse, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno? Eu e você podemos gozar bênçãos terrenas, lícitas. Eu e você podemos alcançar vitórias terrenas, vitórias profissionais, vitórias familiares, vitórias acadêmicas. Se for da vontade de Deus, podemos, glória a Deus por isso. Isso traz glória a Deus, isso exalta o nome do Senhor, mas a maior de todas as vitórias, é nós estarmos com a nossa vida entregue a Cristo. A sua vida está em Cristo, a sua história está sendo dirigida por Cristo. Quem eu sou em Cristo eu sou mais do que vencedor em Cristo. Aquele orçamento às vezes apertado, mas eu sou mais do que vencedor. Aquela família às vezes com problemas, mas eu sou mais do que vencedor. Aquelas lutas diárias, mas eu sou mais do que vencedor. O meu Cristo viveu isso. O meu Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. O meu Cristo e o seu Cristo, ele foi tentado, ele foi provado, ele foi traído, ele foi morto numa cruz, mas ele é vencedor, e nele nós somos mais do que vencedores, porque nós usufruímos de graça da sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo termina a sessão. E ele diz no verso 38 e 39, eu estou bem certo. Não há dúvida. Não há dúvida. Eu estou bem certo
de que nem há o que, irmãos? Nem há morte, nem há vida. Ou seja, nem a crise da morte, nem as calamidades da vida, nem os anjos, agentes cósmicos, sobre-humanos, nem principados, anjos caídos, demônios, nem poderes, milagres, ou pessoas em posições de autoridade, nem o presente, as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem as coisas do futuro, nem a altura ou a profundidade, ou seja, nenhum espaço do topo à sua base, nem qualquer outra criatura, nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar.